Sejam bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um vídeo desse canal. Eu sou Alisson e cá comigo, Carlos Henrique. E hoje, aqui na Fronteira Nerd, nesse nosso vídeo, nós vamos falar sobre CGI. Nós vamos falar sobre efeitos especiais no cinema especificamente. Ou defeitos especiais. A gente vai... A ideia aqui é falar de filmes que melhoraram com os efeitos especiais e filmes que ficaram um pouco pior com os defeitos especiais. Um pouco pior? Ou muito pior. É isso, vamos lá. Carlos, eu já quero começar fazendo uma pergunta. Pergunte. Tu acha que um filme pode ficar ruim só por causa dos efeitos especiais? Boa pergunta, Alisson. Eu acho Ainda bem, que... eu sou um excelente entrevistador, né? Eu acho que vai depender muito. Eu acho que talvez o uso exagerado, aí isso acabe atrapalhando um pouco a experiência no filme. Mas eu acho que talvez, dependendo se for feito com uma boa qualidade e tudo mais, eu acho que fica ok, fica top. Eu acho que às vezes vai depender do que o filme quer. E da quantidade de efeito que eles... Tipo assim, se é um filme que vai usar 70% de efeito digital nele, e esse 70% dos efeitos são ruins, o filme pode ter o melhor roteiro do mundo. Não vai dar certo. Com certeza. Agora, se é um filme onde vai ter duas cenas com efeitos especiais, digitais, e essas duas cenas são horríveis, mas o filme é um bom filme, tem um bom enredo, eu acho que às vezes se mantém. A gente vai falar sobre o lado bom, vai citar alguns exemplos de CGI. De antemão, é bom lembrar que hoje o CGI ele tá em 90% das produções dos Estados Unidos. Produções visuais. Sim. Porque quando a gente fala em CGI, às vezes a gente só pensa no Thanos, não a nave explodindo. Mas, por exemplo, aquele filme... Vou dar um exemplo... Peaky Blinders, a série. É uma série de época. Então, provavelmente, algum cenário do fundo... Eu tava tentando lembrar. Então, muito provavelmente, alguns cenários do fundo das cenas são CGI. São recriadas em CGI. E não porque para não criar toda uma cidade, Sim, né? Exatamente. O custo é muito maior. Sim. Apesar de que tem diretores que gostam de ter esse trabalho. Exato. Mas isso aí é pauta para outro filme. Outro filme. Outro vídeo. Eu tô tentando lembrar outro exemplo de filme, mas só tá me vindo exemplo de série, mas pra ficar fácil entender. Por exemplo, o primeiro episódio de The Walking Dead, aquela parte lá de Atlanta, que ele tá meio sozinho, que ele tá no cavalo. Ali é digital. Os caras não conseguiram parar a cidade e deixar sem ninguém. Então... Não, além de parar a cidade, colocar aqueles carros todos assim... todos depredados e tudo mais, né? Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o CGI não necessariamente é o Vingadores, é o monstro. Às vezes, é imperceptível para nós. Às vezes até, por exemplo, a correção do bigode do Henry Cavill em Superman. Horrível, né? Mas é um exemplo. Eu tava vendo o Brutalista. É um filme que não exigiria efeitos especiais, mas tem umas cenas onde eles mostram algumas construções que a parede é feita pela metade e o resto é efeito especial para não ter um gasto. Então, assim, o efeito especial é justamente esse. Esse aí tá no dia a dia, a gente vê em tudo que é canto, tudo que é sério. Mas a gente vai falar daqueles que realmente a gente percebe. Inclusive até aqui na edição. Vocês não sabem se a gente tá no mesmo ambiente. Às vezes o cara tá na casa dele, eu tô na minha, vocês achando que a gente tá gravando junto. Às vezes esse instante... Como aconteceu naquele especial do Harry Potter, que os atores estavam separados e foram unidos, né? Vocês nunca saberão se esse instante é real ou se é um fundo verde e a gente botou aqui, ó. Tá vendo aí? E só disse a vocês que estavam no estúdio. Mas enfim, a gente vai falar sobre alguns aspectos do CGI e nós vamos começar falando sobre o lado bom do CGI e citando alguns exemplos. Depois falando sobre o lado ruim do CGI. Certo? Agora, sabe qual é o lado ruim? Qual? É se você não se inscrever no canal. Eu sabia que tava vindo. Mas eu disse, vai ser bonito. É se você não se inscrever no canal, não deixar o like se estiver gostando do conteúdo, comentar e compartilhar e divulgar aí a Fronteira Nerd para muitas outras pessoas, para que a gente possa aí chegar no coração de... faz coraçãozinho, né? Coração coreano. Mas aí eu quero fazer uma outra pergunta. Eu vou deixar uma outra pergunta aqui. Pergunta. Antes da gente começar, né? Quer dizer, na verdade a gente já começou, mas antes de prosseguir, eu já quero perguntar a vocês, e deixem aí nos comentários,
Pra vocês, quais, né? Pode ser mais de um. Quais os melhores filmes aí que vocês acham que tiveram um bom CGI? E comente também quais foram os piores filmes que tiveram um péssimo CGI. E fica até o final do vídeo, porque a gente vai dizer a nossa opinião no final. Exatamente. Fechou? Tudo bom. Eu ainda não pensei em nenhuma, não. Mas... Você tem 20 minutos pra fazer. Então o CGI ele pode ser usado, por exemplo, para criação de mundos fantásticos. Pra mim, é Avatar. Porque Avatar, tá. É porque tem Avatar, dois, Avatar, os Homens Azul. Não Que agora são verdes, né? Depende da situação, depende do povo. Por quê? Tu assistiu o 2? Eu assisti o do... Não tem o povo verde lá da água, que é meio esverdeado? Ah, tá. A tribo lá. Eles sofreram radiação gama. Então, assim, embora haja uma similaridade, né, questão de florestas e tal, mas eu percebo que Senhor dos Anéis, ele ainda tem um pezinho ali na era medieval, questão dos castelos, das construções, obviamente que é fantástico. Eu acho que Porque, Avatar... geralmente essas fantasias, elas têm esse quê de época medieval. Né? Mas eu acho que o trabalho em Avatar, não estou dizendo que o CGI de Avatar é melhor, mas eu acho que o trabalho de criação de mundo de Avatar é muito maior do que Senhor dos Anéis, até porque é um produto original, né? Senhor dos Anéis vem da base dos livros. Ah, mas aí tá, já que você falou do Avatar, vale salientar também que o de 2009, o primeiro Avatar, quando foi lançado, ele gerou toda uma revolução nessa indústria, né? Sim. Assim como Matrix, na época que foi lançado com todos aqueles efeitos especiais, vocês podem ver que boa parte dos filmes que vieram depois, eles tentaram replicar aquela fórmula dos efeitos especiais de Matrix. Filmes que marcam época, eles têm a tendência de gerar clones. Aconteceu com Matrix, é um excelente tema pra gente gravar. Filmes que são clones de outros. E agora o que você falou em Avatar é interessante, porque o James Cameron, ele usou toda uma estrutura diferente para captar a imagem dos diretores. Uma tecnologia própria que ele desenvolveu. Ele desenvolveu câmeras, pô. É uma parada absurda. E é isso que eu acho massa no James Cameron. Quando ele tem um projeto, ele se dedica 100%, ele vai fundo naquela parada. Aí, por isso que ele tem o filme que ele tem o know-how dele. Né? Mas assim, e eu lembro que pra muita gente até hoje, Avatar é a melhor experiência 3D no cinema que muita gente teve. Mas no geral, eu creio que Avatar, sobre criação de mundo, né? Sim. Avatar, Senhor dos Anéis. Avatar, Senhor dos Anéis. Sabe um filme? Duna. Duna é um universo criado, tem muito CGI envolto. Sim. Então, o CGI, ele é usado para criação de mundos, mas ele também pode ser usado para... E geralmente ele é usado para aperfeiçoar a história. Então, ele não é algo só lançado. Ele não tá lá só para fazer um show-off. Exemplos. Mad Max. Mad Max, o Estrada da Fúria, né? O penúltimo filme. É um filme que depende muito dos efeitos especiais, principalmente nas cenas de ação. Sim. Depende a questão de explosões e tudo mais, se bem que eu acho que ali tem muito efeito prático também, né? Então, eu também achava isso. Até ver um vídeo de um outro youtuber, do Gaveta, eu falo. Então, o vídeo do Gaveta e ele mostrando que... O Gaveta é muito referência. E ele mostrando que ele mescla muito bem efeitos práticos com efeitos digitais. Então, o que a gente acha que é prático é digital. E muitas vezes o que a gente acha que é digital é prático. O Estrada da Fúria é o do Tom Hardy. Isso. Cara, eu assisti e pra mim é basicamente todo uma locação, né? Um deserto lá, aquilo, sabe? E só explosão e tudo mais. Pra mim é basicamente isso, né? E aí, há uns anos atrás, bem alguns anos atrás, já tem sido usada essa tecnologia. É um ponto polêmico, que há quem concorde e outros não, que é a tecnologia usada para ou rejuvenescimento ou trazer à vida... Trazer de volta à vida. Atores que já faleceram. Nós temos, por exemplo, dos casos mais famosos, ele vai estar os dois mais famosos, eu acho, que é o Paul Walker, lá em Velozes e Furiosos 7. Você sabe, todo mundo sabe que ele faleceu durante as gravações do filme. E a produção pegou o irmão, que ele tem um irmão que é muito parecido com ele. E aí eles usaram em algumas cenas, principalmente naquela... Eu não sei cantar a música, eu ia cantar a música final.
Não, pode cantar não. Que porque tá senão na eu como praia, terror. que tá na praia com. Não, na praia não, na hora que os carros se dividem assim. Ah. Ele olha pra O Vin Diesel. Vin Diesel. E. É, calma. Como é o nome do personagem? Eu ia dizer The Rock. O personagem é o. Brian. Não, Brian e o do O Toretto. Toretto, isso. Aí eles olham e a câmera dá uma fechada nele e aí ali é tudo digital, né? Não é tudo digital, é o irmão dele com uma máscara digital por cima. O rosto digital. O que acaba sendo um pouquinho mais fácil. E aí teve o caso da Carrie Fisher em Star Wars, a Ascensão Skywalker, que aí ela morreu antes de gravar, né? Tipo assim, ela faleceu entre o roteiro de Ascensão Skywalker estava preparado para que ela atuasse, e aí ela faleceu. E os caras não quiseram mudar o roteiro porque ela era uma peça fundamental na história. Ela era a mãe. Falou disso, me desculpe cortar Corre. novamente. Eu faço sempre isso. Eu corre. lembrei de um outro caso envolvendo a própria Carrie Fisher, que foi em Rogue One, traz a Carrie Fisher mais nova, toda digital. Foi essa daí que tava na minha imagem, que eu até falei, essa daí. Essa tá bizarrinha. Essa tá bizarrinha, que é meio plástico. É. Eu tinha esquecido daquela. No filme. Do filme o mais recente de Star Wars. É. Foi essa imagem da Carrie Fisher nova lá do Rogue One. Então, nas primeiras partes, a gente citou exemplos de bons CGIs, ou de como o CGI pode engrandecer um filme. E agora a gente vai falar ao contrário, né? O lado ruim do CGI, quando ele estraga um filme. Tu já assistisse Círculo de Fogo? Já. Tu já assistiu Transformers? Já. Compara os dois. Você em casa, faça isso. Veja uma luta em Círculo de Fogo e sinta o peso dos movimentos dos kaijus. Não, isso é Dos verdade. Tipo, você sente que é um robô lutando. É. Transformers, pô. Os bichos não têm física, pô. Os bichos saltam. Parece que é Não, e uma coisa uma que eu bailarina. E uma coisa que eu acho horrível em Transformers são os robôs terem lábios e mexerem a boca. Não tem condição, não tem explicação nenhuma, porra. Um outro problema, além do CGI exagerado, que são personagens digitais que não convencem. Teu Thanos convence. Tu tá ligado, Scorpion Rei, né? Nossa, mas ali é os primórdios do CGI, né? Eu pensava assim, até ouvir o Gaveta falando, mas antes nós tivemos o T-1000 e a gente aceita o T-1000 se derretendo todo e não aceitamos o The Hulk com aquela cara amassada. Assim. Não, nossa senhora, aquele dali é um boneco de plástico. Porque assim, se você for comparar, o T-1000, olhando brutamente, é mais mal feito que a tecnologia da época. E são quase 10, 20 anos de diferença. É da década de 80. É. Só que quando você solta o play nas duas cenas, o T-1000 é muito mais irado, pô. Mesmo sendo meio... Não, é questão do metal fluido, né? Ele derretendo. Exatamente. E aí, eu não sei, esse filme com certeza tu não assistiu. Que é Cats. Não, mas eu já vi trailer, já vi a cena, pelo amor de Deus. Eu assisti Cats. Porque na época, falaram tanto. Carro do musical da Broadway, não, né? Porque assim, Cats, junto com Hamilton e Rei Leão, são os maiores musicais de, né? Todos os tempos, na Broadway, etc e tal. Só que quando começaram a dizer que ia adaptar geral, que já gostava do musical, disse, meu irmão, essa ideia não é boa. Isso não é uma boa ideia. Porque no musical, Cats são gatos que falam. É a vida dos gatos. Na Broadway, eles usam a maquiagem, só que os atores interpretam meio como se fosse felino, mas eles usam, né, dá pra ver que são atores. Uhum. No Cats, o cara fez, vamos meter esse digital pra mulherada e essa galera vai parecer com um gato mesmo. Então, pô, é todo mundo de gato e só o rosto, tá ligado? O recorte do rosto aqui. Meu irmão, é ruim. É ruim. Mas aí... E dá dó, pô. Mas aí entra a parte que eu falei do Caesar, né? Porque ali no Planeta dos Macacos, eles recriam os chimpanzés como se fossem macacos de verdade. Sim. E aí eles tomando a posição, né, de ficar ereto e começar a andar em duas patas e tudo mais. O que poderia ter sido feito em Cats. Uhum. Se eles tivessem feito digitalmente os gatos... E aí, com todo o formato de gato e tudo mais, aí talvez não tivesse sido essa enxurrada de crítica, né? Outro problema é quando é o bendito rejuvenescimento digital. E
90% das vezes não resolve, não funciona. Como a própria palavra diz, rejuvenescimento é rejuvenescer digitalmente algum ator. Sim. Tipo o Robert De Niro lá no Irlandês, que ficou estranhíssimo. É um senhor, que sei lá, quantos anos o Robert De Niro deve ter? 70, 70, 80, por aí. E aí os caras rejuvenesceram ele pra ter 40, tá ligado? 30. É horrível, é horrível. Não rola, não. Prejudica a atuação, você não consegue perceber que... Outro que aconteceu isso foi Indiana Jones, né? Rejuvenesceu o Harrison Ford. Um velho correndo com a cadeira. É imoral, pô, é imoral. Não façam isso, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, deixa o Harrison Ford se aposentar. O corpo dele, a linguagem corporal dele já tá dizendo assim, gente, eu não aguento mais. Vamos dar uma rushada aí Vamos. Pra gente terminar logo. Qual é a sua visão sobre o futuro do CGI no cinema? É um caminho sem volta. Eu acho que vai caminhar cada vez mais para isso. Muito também em virtude de locação, porque querendo ou não é um custo para locação. Eu sei que as pessoas vão preferir fazer em estúdio fechado. E aí eu vou complementar, porque hoje em dia o pessoal tá usando aquela questão de telas em estúdios. Né? Joga um vídeo rodando lá no fundo, como se fosse um... A diferença é que é o seguinte, é uma tela 360 e você joga o vídeo, eu já tô repetindo a mesma coisa que tu falou. Eu pensei que ia ser algo novo. Só que assim, a tela ela é linkada com a iluminação. Então se tá no pôr do sol de um lado, ou melhor, se tá escuro, sombra de um lado e o sol tá do outro, a iluminação no teto, ela ajuda a cena. Então assim, acaba que no final das contas é um investimento alto para um primeiro momento. Mas com o passar do tempo se paga muito bem, porque como você disse, não precisa ir para externo. Porque você, para filmar numa locação, numa cidade, você não, tem beleza. E para filmar numa floresta de Avatar? Não tem. E isso, ter a tela, ajuda muito o ator. A imersão. Ok, eu não sei se eles usaram especificamente esse telão que é 360. Mas a série do Senna brasileira, a série nacional, eles usaram muito essa tela no lado, né? Como se fosse o autódromo passando. Engraçado, quando eu fui falar de Game of Thrones, não pode porque é série, né? Mas você falou de The Walking Dead, falou de cena. E sorrateiro você nem notou. Eu notei, eu tava só matutando. Mas enfim, é um caminho sem volta, o CGI já tem dominado e vai continuar dominando. Agora, o problema que eu vejo é que faltam estúdios, empresas especializadas, porque a gente sabe que como a Marvel, ela parece que dominou completamente todas as empresas de CGI, a gente nota que deu uma caída nos níveis. Sim. Precisa de mais empresas que façam esse tipo de serviço. Tem que ter mais investimento, até porque o que mais se ouvia naquela época da Marvel lançando 3 filmes por ano, era como os empregados, né? A galera que trabalha com isso tava tendo uma parada meio de escravidão mesmo, de estar lá e burnout e tal. Foi um dos motivos da greve que teve alguns anos atrás. Mas eu creio que a inteligência artificial irá ajudar nesse lado. Quando você vê, por exemplo, um gerador de vídeo como a Sora, né? Os vídeos que a Sora anunciou. E você vê o nível de perfeição, o nível de detalhe. Tipo, o drone não precisa mais. Mas aí... Não pode falar da Sora, não? Hein? Não pode. Não, mas o que eu ia dizer é que, cara, com certeza, Hollywood, eles já usam inteligência artificial. O que cai pra gente é a rebaba do que já estão usando. Exatamente, pô. Se chegou pra gente é porque já tá sendo usado há muito tempo. Sim. Por outras as grandes empresas. Então assim, eu creio que em filmes e em tela nós vamos ver isso. Agora, nós como usuário, vamos ter alguma diferença? Houve aquela lenda urbana de que o Avatar 2 seria o filme que seria 3D e você não ia precisar do óculos para ter a sensação. Não, lenda urbana, não foi isso que o Peter Jackson, não, o James Cameron falou. Ele disse que estava fazendo uma tecnologia de câmera que seria mais fácil para ter 3D, babá. Então assim, mas beleza, o que vai ter de novo para nós usuários? Filmes mais interativos, realidade aumentada, quem sabe? Não sei se a tecnologia para nós que estamos aqui vai mudar muito. Não consigo ver. Eu acho que o 3D é uma
com o que nós temos hoje nos cinemas brasileiros, não sei como é lá fora. Eu acho que é uma tecnologia vencida. Eu acho que hoje em dia, sei lá, vai ser um Vingadores. Eu não faço questão de ter que assistir em 3D. Estamos esperando chegar ao cinema 4D. É, na cadeira tremenda, que é um saco, né? Da Chico, meu irmão. Aí vem aquela borrifada de água. Eu vim assistir o filme e o cara fica assistindo o filme tremendo, tudo tremido. Então, assim, eu não sei que experiência pra nós, usuários. Eu lembro que quando a Netflix lançou aquele filme lá do Black Mirror, né? Bad Snatch, onde você podia escolher pra onde a história ia. Não fica legal também. Eu não sei que tecnologia diferente vai vir pra nós, consumidores. Mas o CGI vai pipocar. Cara, tu já pensou... Viagem, tá aqui agora, viajar. Tu já pensou, tipo, porque em alguns games já meio que dá pra fazer isso. Tu alugar um filme na Netflix, poder escanear o teu rosto e jogar o teu rosto como se fosse o personagem principal, seria interessante, tá? Não, assim, é uma realidade que não tá distante. E aí você poder modelar o personagem, o corpo do personagem como nos jogos, né? É uma possibilidade. Botar o buchinho assim. Né? Então é isso. Mas aí deixa eu só complementar rapidão. A gente falou muito de Hollywood. Sim. É muito foco e tal. Hollywood. Mas, cara, a gente esqueceu de falar um pouco do Japão. Pelo seguinte, só pra fazer um parêntese aqui. Cara, é incrível. O Japão tem um nível de tecnologia muito grande, mas parece que eles têm uma dificuldade gigantesca em produzir seus filmes com uma boa qualidade de CGI. Se você pegar, por exemplo, Attack on Titan, que eles fizeram os filmes, cara, é horrível. Muito ruim. Muito ruim. O CGI deles é horrível. Como é que pode o Japão, pô? Um dos polos de tecnologia, e eles não conseguem produzir filmes com qualidade. Isso é algo a se estudar, viu? Será que não é algo cultural? Porque quando você vai assistir, por Eles exemplo... gostam daquele negócio mais trash? Porque quando você vai assistir Tokusatsu, hoje em dia, não tem uma série que tem um efeito absurdo. Tokusatsu. A gente tem série da CW que tem um efeito melhor. Entende? Então talvez, não sei se é. Talvez seja cultural. Mas a gente sabe que quando eles querem fazer, eles fazem. Você não assistiu ainda? Godzilla Minus One, vencedor de Oscar de melhor efeito especial. Tipo assim, gastou 15 milhões de dólares, o que é nada pra um filme, nada, absolutamente nada. E é um filme que dá pau em muito filme relacionado a efeitos especiais. E Godzilla, assim, dá pau em todos os que os Estados Unidos fez. Todos os filmes americanos de Godzilla levam um pau de Minus One, porque o Japão sabe contar essa história. E efeito é absurdo, é absurdo. É isso. É isso, Vou apenas relembrar. Se você tá chegando aqui agora, já se inscreve aí no canal. Comenta. Chegou atrasado. Não, pode ter assistido todo o episódio. Então não faz sentido a frase, se você chegou aqui agora. Não, mas eu digo se você chegou porque tá chegando nesse vídeo agora, entendeu? Entendi. Você tá chegando nesse vídeo agora. Tá bom, vou reformular. Você tá chegando nesse vídeo agora, né? Está nos conhecendo hoje. Muito prazer. Eu sou Carlos, esse aqui é Alisson, que tá do meu lado. De vez em quando a gente fala umas abobrinhas, mas é isso aí. De vez em sempre a gente fala umas abobrinhas. Então, se inscreva aí, ajude o canal a estar crescendo, comente, compartilhe. Deixe seu like, né? Se você estiver gostando do nosso conteúdo. Se você não estiver gostando, deixa aí nos comentários o que a gente pode melhorar, o que você não gostou. Se a gente falou alguma coisa de errado aí, nos corrija. Mas sempre com respeito e com carinho, porque aí a gente vai tratando todo mundo de igual. Beleza? Beleza. Agora... Não, porque eu ia comentar um negócio e ia cair na edição, então não vou falar não. Beleza, é isso mesmo. Não, tem que comentar o quê? E se falar mal da gente, esculhambando, a gente esculhamba. Aí vai ficar nesse loop, vai ficar nesse vício? Não. Então é isso, Alisson. Vamos encerrando essa jornada por aqui. Mas a gente continua. No próximo vídeo, claro. Então, ao longo dessa jornada. Nos vemos no próximo vídeo. Cheiro no coração. Fiquem na paz, fiquem com Deus e até o próximo episódio ao longo dessa jornada nerd. Falou!